Então, a gente agora vai editar um estilo de parágrafo para que a gente consiga trabalhar com as linhas de base que eu tinha escondido, e agora eu vou exibir grades e guias, mostrar a grade da linha de base. Tem que aproximar um pouquinho. Bom, eu já defini meu estilo aqui, tá? É a Palatino 9, entrelinha 13. E eu vou aplicar isso num estilo chamado corpo de texto. Onde faz? Faz aqui, ó, janela, estilos, estilo de parágrafo. E é aqui que a gente vai criar um estilo novo. Vocês estão vendo que tem um monte de estilos, porque são os estilos do Word. Então, se a pessoa que escreveu o texto no Word usou estilos e nomeou, como esses aqui, por exemplo, o InDesign vai importar para vocês e fica com esse íconezinho aqui do lado, indicando que é um estilo de fonte externa. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir bastante aqui a guia de estilos de parágrafo, vamos criar um estilo novo. Dei 2 cliques para editar e vou chamar de corpo de texto. Esse estilo, então, ele vai ser com a Palatino, a família de fontes, regular, tamanho 9, entrelinha 13, nem precisa, mas vou colocar aqui, tá? Alinhamento, vamos colocar justificado à esquerda, e aqui em recusa espaçamentos, e alinhar oh meu Deus, alinhar a grade, coloquem todas as linhas. Pode deixar em visualizar e ok. Bom, nada aconteceu. Por quê? Porque a gente não marcou nenhum texto como tendo esse estilo corpo de texto. Então, vamos só dar uma olhada aqui. Ó, por exemplo, todo esse texto aqui tá com o estilo livro corpo de texto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o estilo livro corpo de texto. Como é que eu sei que é esse estilo? Porque quando eu clico no corpo de texto do documento, eu vejo que é esse o estilo selecionado. Então, voltei aqui para a primeira página. Não tenho nada selecionado, nenhuma caixa de texto, nada, tá? Eu vou selecionar o estilo livro corpo de texto e vou deletar. O InDesign vai me mandar uma mensagem. Olha, tu quer deletar esse estilo, não quer substituir por alguma coisa, aí tu vai dizer, ah, tá bom, vou substituir pelo corpo de texto. Então, tudo que estava com o estilo, todos os textos que estavam com esse estilo aqui, livro, corpo de texto, aplicados, vão receber esse outro estilo aqui. E todo mundo já direitinho no grid de linhas de base. Tá? Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode... Esse aqui não tinha um corpo de texto, vamos colocar. Aqui, esse é o resumo, tá? Esse aqui é um outro estilo. Bom, agora, vocês já viram, né? A gente precisa criar os estilos para os outros... para as outras variações do nosso texto, tá? Então, a gente tem... Aqui tem uma lista de todos os estilos que foram criados no Word, tá? Então, a gente tem aqui o resumo, a gente tem esse outro aqui que é o livro título não numerado, esse aqui que é o título numerado, então tem todos esses outros estilos. A gente pode ir criando um por um e substituindo, ou também dá para editar direto no estilo do Word. Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó, no texto do resumo, que é esse tipo aqui, ó, livro, corpo, resumo. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode selecionar o corpo de texto, clicar aqui em criar novo estilo, porque aí esse novo estilo vai ser criado com base no corpo de texto, e vamos chamar ele de resumo. Então, pode ver que ele já vem com palatino e tal, e a gente pode dizer que a gente quer itálico. Ok, todo o resto vai ser igual, né? E aí a gente só exclui o livro corpo resumo pelo resumo. Isso. Tá? Então a gente pode ir fazendo desse jeito. Eu
Tá, eu não gosto muito de justificado, porque eu acho que, vou colocar W aqui, apesar de eu achar que fica muito, muito bonito como massa de texto, eu acho que ele fica bem ruim pra gente, para legibilidade, sabe? Porque a gente não tem muitas pistas de onde começa e onde termina a linha. Então, às vezes para ler é melhor que ele esteja alinhado à esquerda. Mas como a gente está hifenizando, eu acho que não tem muito problema, tá? Então, vocês têm aqui a hifenização. Eu cliquei aqui no estilo de parágrafo, tá? No corpo de texto. Aqui em hifenização e vim em estilo de parágrafo. Então, essas regras aqui, ó, vocês podem mudar. Ela não vai hifenizar palavras pequenas, por exemplo, palavras com menos de 5 letras. Ele vai tentar mexer ali no espaçamento entre as palavras para conseguir acomodar essas regras aqui, tá? E uma coisa que é muito, 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 muito importante vocês conferirem, tá? Mas que já provavelmente tá padrão para o InDesign de vocês, é que o dicionário esteja em português. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Então, em formatos avançados de caractere, vocês colocam o idioma português brasileiro. Porque se vocês estão com outro idioma no dicionário, as regras de hifenização talvez não sejam as mesmas. E isso é bem difícil, assim, da gente, de quem está fazendo a diagramação perceber, porque a gente não lê o texto. Então, pode ser que isso seja uma... Aí quem vai ler o texto vai ver e vai ficar péssimo, né? Vai ficar muito feio para vocês. Por exemplo, assim, ó, aqui, ó, acessibilidade. Tá? Eu não sei como é que separa dois S's em outros idiomas, mas se por acaso tiver alguma regra diferente do português ou do inglês, por exemplo, vai ficar bem feio. Tá? Então, é isso, tá? A gente agora, vocês podem criar os outros estilos, criar estilos pro título, pros autores e tudo mais. E aí o que a gente precisa agora é trabalhar com as imagens, com as tabelas e com os quadros. Na verdade, a gente já pode aqui, olha só, a gente já pode mexer antes de terminar esse vídeo, a gente já pode definir uma margem inferior, tá? Que a gente não tinha conseguido definir antes, porque a gente não sabia onde essas linhas de base iriam acabar. Então, vamos fazer o seguinte, antes de terminar o vídeo, tá? Vamos mexer nas margens inferiores. Vocês vão em páginas, volta para a edição da página mestra, e vamos fazer o seguinte, vamos desenhar um retângulo sem contorno. Vamos desenhar um retângulo que tenha 23 de altura, que é o tamanho da margem interna, da margem superior, né? Vamos ver. Olha só, se a gente fizer um retângulo com 23 de altura, dá quase certinho na última... Vamos colocar ele um pouquinho menor aqui. Então, um retângulo com 21 milímetros de altura dá bem direitinho na minha linha de base, tá? Tem que ver na de vocês, porque o tamanho da minha fonte é 2,1 milímetro. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar a página, layout, margens e colunas. Vai ser a última vez que eu vou fazer isso, prometo, tá, gente? Agora sim, tá tudo configuradinho. Vou fazer na outra também. Como está marcado ativar layout, ele já levantou tudo bem bonitinho. Tem muita coisa para arrumar, eu sei, mas a gente vai arrumando agora no próximo vídeo, que esse aqui já está com 9 minutos, está comprido demais.